com certeza. Esperava-se um pouco mais dele. Eu não esperava muita coisa, porque eu sempre falei aqui, né? Um jogador que teve problema sério nos 2 joelhos. E é difícil você manter um nível, especialmente na Europa, com joelhos problemáticos. Teve um médico, amigo nosso, de um clube importante de São Paulo, que quando pegou o exame do Ganso, esse clube estava tentando contratar, não é o São Paulo, obviamente, porque o São Paulo contratou, disse que ele olhou assim, não contrata. Ele não tem mais joelho. Então, quer dizer, chega aqui no futebol brasileiro, o Ganso consegue jogar. Vai para a Europa, onde o futebol é mais rápido, mais competitivo e mais físico, não consegue. Então, quer dizer, foi fiasco até a página 9. Porque eu não tinha grandes expectativas em relação ao Ganso. Eu acho que para o Ganso ser feliz no futebol, se realizar como jogador, ele tem que jogar aqui no Brasil. Eu não acredito que ele tenha futebol para jogar na Europa. Pascoalzito, o Ganso não tem futebol para jogar na Europa? Eu acho que em alguns países da Europa ele pode jogar. Não pode jogar no nível competitivo da Espanha, não dá para contar com jogar na Inglaterra, não dá para jogar na Alemanha. Não, mas peraí, só uma vírgula. Quando ele foi para a Espanha, eu vi um monte de gente falar. A Espanha é o futebol que joga mais, não é aquela coisa tão pegada igual o futebol inglês, alemão, italiano. Lá ele tem uma liberdade. Sim. Não tinha isso? Foi, todo mundo falou isso. Diferente de uma Alemanha. Eu penso assim, por exemplo, inclusive. futebol inglês que você pensa... Eu penso assim. Inclusive, o Paulo Henrique Ganso tem a intenção de continuar jogando na Espanha. Na elite do futebol europeu, ele não joga. Não. Ele pode jogar na periferia. Na periferia. E nessa periferia, talvez Portugal. Talvez Portugal. Eu li uma notícia, até estava conversando com o Sormani antes do programa, eu li uma notícia no jornal português que dá conta de que o Sporting tem interesse na contratação do Paulo Henrique Ganso. E estava esperando essa solução do empresário dele, José Pideu Guardi, o Pepinho, com a equipe do Sevilha. Então, eles estão estudando. O Ganso não está mais nos planos do treinador do Sevilha, não está mais nos planos. E agora é uma questão de acerto da rescisão do jogador. Claro que tem o período de contrato que deve ser cumprido e isso tudo deve ser levado em consideração nesse acerto do Sevilha com o empresário. Ponto. Paulo Henrique Ganso. A intenção do Paulo Henrique Ganso é continuar na Europa, principalmente na Espanha, onde em mais um ano, ele jogando no futebol espanhol, tendo contrato com o futebol espanhol, ele poderia ter um passaporte do país, um passaporte espanhol. E ao que eu sei, a intenção dele, depois de terminar a carreira, continuar jogando, continuar morando na Europa. E acho que ele faz absolutamente o correto. Agora, se isso vai ser possível ou não, vai depender das propostas que ele vai receber. Essa proposta do futebol português, do Sporting, parece ser a primeira. Nem bem o acordo foi selado, nem bem o acordo está encaminhado e já tem um time português interessado na contratação dele. Então, já é um caminho para seguir na Europa. Não seria na Espanha, mas sim em Portugal. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas. Agora, se você me perguntar se ele foi um fiasco na Europa, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer para você, com todas as palavras, foi. O Ganso deveria ter jogado mais, se empenhado mais, eu melhor. Acho que faltou empenho. Claro. Vamos ver os números. Ele não teve competência para isso, em função de problemas, limitações físicas que ele tem, entendeu? Mas espera um pouquinho. Eu acho que esforço dele, entendeu? Antes de colocar os números, essa informação que você tinha, de que ele não tinha mais condição de jogar em alto nível, era uma informação que eu também tinha. De vez em quando eu tenho algumas informações. Submundo. Não que eu tivesse procurado, mas ela chegou a você. Agora, há um outro lado dessa moeda aí, que é o São Paulo tê-lo contratado. E o Sevilha também, né? E o Sevilha também. Esse jogador foi submetido a exames, imagino, né? Em clubes, o São Paulo, inclusive, é um clube que tem uma Departamento médico, fama de excelência, né? Nisso daí. Então, assim, não que eu duvide nem da sua, nem da informação que eu tinha, mas eu também não duvido da Você aptidão. duvida da avaliação que foi feita? Talvez, porque assim, não dá para duvidar da aptidão desses departamentos médicos de considerarem o jogador em condições de atuar. Não sei, sei lá, ou o cara fala, não, tá mais ou menos você não contrata, mais ou menos o São Paulo não gastaria. Não, ele vendeu, foi vendido por 15 milhões de euros. Não, acho que foi a maior contratação também que o São Paulo fez. Custou 24 milhões de reais. É uma fortuna. Então, eu tô mais pelo que o Pascoal tá dizendo aí. Eu acho que é um fiasco completo. Não sei se me faltou empenho, mas que foi um fracasso. Então, pra vocês terem, vamos analisar se foi ou não foi. Vamos ver os números
Como é que foi? Vamos ver como é que foi a Ele passagem chegou novinho no São Paulo. do Paulo Henrique Ganso pelo Sevilha. Olha lá, de 2016 até agora, 27 jogos, 7 gols, 6 assistências. Ô, Facinca, sabe quantos jogos o Ganso jogou esse ano pelo Sevilha? Nenhum. Não, jogou sim. Não? Esse ano jogou. Não? Ah, esse ano? Pensei que 2018 era essa não, temporada. na temporada Não, pensei que era jogou, temporada, tá não, certo. não. 2018 nenhum. Na temporada ele iniciou Esse 4, ano, 5 partidas. nesse ano, 2018, nenhum jogo. Nenhum. Verdade. Ainda mais com a mudança de Foi técnico, um fiasco né? na Europa? Foi. O Ganso, tecnicamente, Ganso, individualmente falando, é um atleta que é muito inteligente. Aliás, muito acima da média. Agora, taticamente, é um jogador de final de semana. Taticamente, o Ganso é um atleta que em nenhum momento na carreira teve uma orientação. Ele próprio também buscou melhorar essa evolução, essa participação. Ele é um jogador que se limita àquele quadrado em frente à região da meia-lua e espera a bola chegar no pé para dar um passe para alguém. Ponto. Não é um jogador participativo, não é um jogador ativo para buscar a bola, seja no setor esquerdo ou direito, não é um jogador de movimentação, não é um atleta, vigoroso para o coletivo da equipe, é um atleta que depende só, único e exclusivamente, do individual dele, ou da bola chegar até ele. Isso em qualquer esfera do futebol europeu, até em outras praças asiáticas, seja essa praça até hoje a norte-americana, já há uma exigência de um atleta muito mais competitivo. E aqui no Brasil, nós estamos ainda muito atrasados. Talvez por isso ele jogue aqui. Mas não vejo nem o Ganso em Portugal, nem o Ganso na Espanha, nem Inglaterra, Itália, Alemanha, principalmente, França. Nós aqui nos canais Fox Sports transmitimos inúmeras ligas importantes da Europa, campeonatos. Em nenhuma delas eu vejo o Ganso com potencial de participação. É triste dizer isso. Talvez hoje, para ele, no nível de exigência que a gente trabalha, ô Benja, só o futebol da Arábia e, quiçá, a China. Ô, Cassino, você vai falar já, porque nós vamos aproveitar que o Jackson Pinheiro está ao vivo lá no CT do São Paulo, ali na Barra Funda. Para quem não conhece, viu, o CT do São Paulo é parede com o CT do Palmeiras. Então vamos lá, ao vivo com o Jackson Pinheiro. Jackson Pinheiro, que saudade desse sorriso. Jackson Pinheiro que vai passar o carnaval em Araçatuba, onde estará 92 graus na sombra. Fala, Jackson Pinheiro! Ô Benja, satisfação, meu cara. Ótima tarde para você, aos amigos ligados no programa. Poxa, eu imagino mesmo, Araçatuba vai estar muito calor, já está, né? Seguinte, Benja, hoje pouca resenha aqui, viu? O Pouco Lindo foi apresentado oficialmente pelo Raí, diretor executivo de futebol do São Paulo. É o 6º reforço para a temporada e sem pouca conversa, viu? Pouca, para quem está em casa, pouco na linguagem do Valdívia significa muito. Vamos ver então o que diz